Então, o que a gente está se propondo a fazer? A primeira coisa é, vamos pegar as informações que a gente já tem e vamos entender um pouco mais profundamente como é a atuação do investimento social privado em educação. Então, eu fiz um muito breve resumo, porque o relatório completo vai ser muito maior do que esse, mas só para vocês terem uma ideia, a gente pegou os dados do censo do GIF, né, e deu um zoom in no que é projetos de educação. Né? Então, a gente tem 116 respondentes, é o 100% da nossa base. Desses 100%, 80% dizem que atuam em educação. 71% tem projetos focados em educação. E a gente mapeia no censo 775 projetos de todas as áreas, sendo que desses, 245 são projetos de educação. E quando a gente pergunta sobre os 3 principais projetos de cada organização respondente do censo, 59% das organizações têm um dos seus 3 principais projetos focados em educação. Isso significa, dos 323 projetos principais, né, que têm mais recurso, que são os mais importantes para as organizações, 108, 1/3, o tema, o foco desse projeto é a educação. Então, isso aqui mostra claramente a relevância desse tema dentro da agenda. Como os investidores têm atuado em educação? É uma lista infinita de estratégias, infinita, assim, são muitas, vocês vão poder ver no relatório completo. Aqui eu dou destaque para algumas. Então, metade apoia políticas públicas, o desenvolvimento de políticas públicas, e apoia a formação de profissionais no setor público. Já com bem menos intensidade, aparece, por exemplo, a agenda de advocacy dentro de educação e o controle social de políticas públicas, basicamente, aqui. Com quem que essas organizações atuam? Então, organizações da sociedade civil, outros investidores, a academia e governos municipais são os principais parceiros dos investidores para os seus projetos de educação. Onde eles atuam, então, 45% dos investidores têm algum tipo de iniciativa que tem abrangência nacional. E aqui eu destaco o Rio e São Paulo, para contar um pouquinho sobre a concentração ainda do investimento em educação no Sudeste. Então, 73% dos investidores têm algum projeto em São Paulo e 40% algum projeto no Rio de Janeiro. E quando a gente pensa no que eles atuam, 71% atuam em educação formal, não quer dizer que eles não atuem em várias outras coisas também, tá? Aqui são realmente destaques. E aí, que tipo de educação formal? Eu destaquei em azul as principais atuações. Né? Então, a educação infantil aparece com números bem relevantes, 25% e 35% nessas faixas etárias, né, de 0 a 3 e 4 a 5. Ensino fundamental, 58% dos investidores atuam em ensino fundamental e 59% no Fundamental 2. Então, esse é o trabalho que a gente já começou a fazer, de identificar essa fotografia, esse mapa, de entender como é o investimento. E aí a segunda parte da investigação aqui é a gente tentar responder essas 4 perguntas. Né? Então, considerando nosso atual momento, né, essa mudança de ciclo, como é que a gente pode atualizar as estratégias do investimento social privado, como é que a gente pode se repensar enquanto filantropia na nossa atuação em educação, como é que a gente aprimora a nossa articulação, tanto entre os próprios investidores como com outros atores do campo, que são os quadradinhos 2 e 3, e aí outros atores, sobretudo organizações da sociedade civil, academia e gestão pública. E, pensando em impacto, como é que a gente pode aumentar o impacto agregado do campo, né? Pensando que cada um aí atua com um foco diferente, enfim, com estratégias diferentes, como é que a gente pode produzir o melhor conjunto, o melhor desenho, né, do conjunto, que a gente tenha um impacto agregado maior, mais efetivo. Então, basicamente, a gente está falando que a iniciativa que a gente está se propondo a fazer aqui, ela tem essas 4 temas de investigação, né? Rever o papel do próprio investimento social privado, atualizá-lo em relação ao nosso momento, né? Como é que a gente se articula melhor com todos os atores, pensar em impacto e pensar em impacto agregado, né? Considerando que a pluralidade das diversas formas de atuação e estratégia são super importantes e relevantes, e como é que a gente pode ter mais legitimidade, né? Muito aí dialogando muito com a questão a legitimidade, dialogando muito com a questão da articulação. E como a gente faz isso? Eu trouxe esse desenho, mas
para ilustrar, né, a forma como esse processo está sendo pensado é de escuta, né? Então, o GIF nunca vai dizer nada sobre isso. O que a gente tenta fazer é como é que a gente escuta os próprios investidores e os outros atores que fazem parte desse ecossistema de educação, né, para conversar e como é que a gente consegue produzir convergências sobre quais seriam as próximas quais seriam as prioridades estratégicas, os rumos, as atenções que a gente tem que ter nos próximos anos para que a nossa atuação seja mais efetiva. Então, a gente começou, isso é o desenho que saiu da mesa do Congresso do GIF, que foi uma mesa que se propôs a fazer um pouco isso, né, ouvir todo mundo que estava lá e dialogar com base no educação já, quais são os nossos desafios como campo para a educação, né, e, a partir ali do Congresso, a gente começou esse processo mais formal, que é um processo que está numa fase de escuta agora. Então, a gente está fazendo 30 entrevistas em profundidades. A semana que vem vão ter 2 workshops com vários atores, tanto investidores como organizações e outros atores que trabalham no campo da educação. E, a partir dessa escuta, a gente fazer uma análise, poder devolver essa análise para os investidores, fazer uma conversa para a gente conseguir chegar em diretrizes e orientações para os próximos anos. E, a partir delas também desdobrar para outras possíveis iniciativas, formação de outros grupos. Agora, a gente está num lugar muito de olhar estratégico, né? A educação é um universo gigante, mas talvez, num segundo momento, a gente possa pensar em temas mais específicos, mais focados em subgrupos, enfim. Aí depende muito do que a gente ouvir e entender dessa escuta toda.